Bom dia, né? Como é bom estar aqui compartilhando a mensagem de Deus com você. Como é bom aprender da palavra de Deus, né? Nessa campanha de Jacó, meditando na palavra de Deus, nós estamos aprendendo muito. Porque toda vez que nós meditamos e colocamos em prática a palavra de Deus, nós vemos o resultado. Veja bem, Jacó era enganador, né? Mentiroso, mas quando ele fez um propósito com Deus, ele mudou suas atitudes. Só que o que ele estava plantando antes, né, que era o engano, a mentira, ele colheu, mesmo tendo um propósito com Deus, né? Ele colheu aquele sogro, aquele sogro que usurpou dele, que mentia para ele, que mudava o salário dele. Veja bem, ele trabalhou 7 anos por Raquel, recebeu Lia, né? Ele amava Raquel, né? E isso foi uma consequência da plantação dele. Mas a partir do momento que ele fez um compromisso com Deus, que ele mudou sua atitude, que ele começou a ser dizimista fiel, ofertante fiel, que ele começou a obedecer os mandamentos do Senhor, que ele começou a fazer a vontade de Deus, o que aconteceu? Ele começou a plantar o bem, começou a plantar frutos saborosos, e ele vai colher esses frutos saborosos. Tanto é que ele nem tinha aonde dormir, estava dormindo no chão, né? E a pedra era seu travesseiro. Quando ele fez o compromisso com Deus, Deus deu uma esposa para ele, né? Deus deu casa, Deus deu trabalho e Deus abençoou ele espiritualmente. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Quando você fizer um compromisso com Deus, não é comigo, com a Bispa Canto, não é com a igreja, não é com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu bispo, não, é com Deus. Quando você fizer esse compromisso com Deus, mudar suas atitudes, você vai ver que você vai começar a colher o que você plantou, os frutos saborosos, né? Então, sempre eu gosto de falar do moranguinho, né? Eu amo morango. E meus netinhos também. Então, assim, quando você planta, você colhe. Se você fez o compromisso com Deus, né, de obedecer a palavra de Deus, de ser fiel a Deus, você já está começando a plantar o bem. E já vai começar a colher. Porque Jacó colheu, né? Tudo na vida é um aprendizado. E na vida espiritual, nós enfrentamos batalhas espirituais. E nós temos que ser forte, guerreiro, guerreira, para que não venhamos cair. Você planta o bem, você colhe o bem, né? Mas quando você vai plantar, o que acontece? Primeiro você tem que preparar a terra, né? Para uma grande plantação, primeiro seara, depois gradeia, depois planta, espera chover, espera começar a brotar, né? Aí vem os matos, vem as ervas daninhas. Esses matos e essas ervas daninhas na nossa vida espiritual são aquelas pessoas que tentam sufocar nossa fé, que tentam tirar você da presença de Deus. São as ervas daninhas que vêm. Começa a falar, uai, cadê seu Deus, né? Começa a te criticar, começa, sabe, tentar fazer você parar. Mas você, quando tem o Espírito Santo, você ora e Deus te fortalece. As lutas vêm para nos fortalecer. Toda vez que vem uma guerra, uma luta, é para nos fortalecer. Oh, glórias, né? Isso é maravilhoso. A menos que o que você plantou, você está colhendo também, né? Mas vai acabar essa colheita.
porque agora você vai começar a plantar frutas saborosas, né? Você vai começar a plantar o bem, vai começar a obedecer a Deus. E o que vai acontecer? Você vai receber as bênçãos de Deus, como Jacó já está recebendo. E você continua nessa campanha, que você vai entender, né, o propósito de Deus na sua vida e na vida de Jacó. Veja bem, Jacó, porque ele enganou o pai, né, ele foi enganado pelo sogro. E teve uma esposa que ele não queria, que era Lia. Só que ele amava Raquel. E Lia sabia disso. E Lia começou a engravidar com um monte de filhos, porque ele falava, agora ele vai ser só meu, agora ele vai ser só meu, né? E Raquel se sentia triste porque era estéril. Raquel não podia ter filhos. E ela, um dia, ela fez um propósito também com Deus. Ela foi lá e orou e pediu para Deus, Raquel, e Deus abriu a madre. Deus tirou a esterilidade de Raquel. E Raquel também começou a ter filhos. Mas não eram os filhos que fazia Jacó amar Raquel ou amar Lia. Jacó amava Raquel. O amor da vida de Jacó era Raquel. Lia era o engano que foi na vida de Jacó, né? Mas ele teve que viver com Lia, porque naquela época podia casar com 2 mulheres, não é verdade? Até com 3, 4, 5. Mas, na época, como eu já falei, a lei permitia. Hoje não, hoje você tem que ter uma esposa e um marido, entendeu? Mas na época podia. Então, naquela época, Jacó vivenciou uma tribulação. Uma tribulação, porque ele queria viver só com Raquel. Mas ele tinha que dar atenção para Lia, porque ele tinha casado com Lia também. O que ele fazia para Lia tinha que fazer para Raquel. Só que o que ele fazia para Raquel era diferente, porque existia amor. Existia amor, ele amava a Raquel. Então, a diferença é essa. Muitas vezes, nós queremos agradar alguém, mas sem amor é impossível agradar. E sem amor é impossível agradar a Deus. Então, tudo que você for fazer, faça com amor para Deus. Porque Deus, Ele conhece o mais profundo do teu coração. E para que isso aconteça, nós temos que limpar o nosso coração. Temos que limpar a nossa mente, começar a nos encher das coisas de Deus. Porque a sua boca fala do que você está cheio. Se você está cheio da palavra de Deus, você vai falar da palavra de Deus. Se você está cheio das coisas do mundo, você vai falar das coisas do mundo. Aí a escolha é sua. Você quer se encher do Espírito Santo, da presença de Deus, das bênçãos de Deus. Você leia a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. A Bíblia nos ensina a ser mãe. A Bíblia nos ensina a ser esposa. A Bíblia nos ensina tudo o que você precisa. Para o homem, a Bíblia ensina ele ser o esposo, né? Ensina a ser filho obediente. Aqui ensina tudo. Aqui é uma vida. Aqui tem a vida, aqui tem o Espírito Santo. Quando você lê a palavra de Deus, busca o entendimento de Deus, fala com Deus, você se fortalece com o Espírito Santo. Você se fortalece da presença de Deus, né? E é muito bom isso. Hoje é o 16º dia da campanha de Jacó. E cada dia mais eu estou aprendendo de Deus. E eu tenho certeza que você também está aprendendo de Deus. Então, continua firme, continua lendo a
palavra de Deus, continua buscando a palavra de Deus, porque você vai compreender e você vai colocar em prática e tudo vai dar certo na sua vida, amém? Olha só, em Gênesis aqui, ó, em Gênesis, nós estamos em Gênesis, capítulo 29, do 32 ao 35 hoje. Aqui fala do nascimento dos filhos de Jacó. É aquilo que eu estava falando para você, olha só. E concebeu Lia e deu à luz um filho. E chamou o seu nome de Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, portanto, o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome de Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo, agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome de Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome de Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel, que não dava filhos, e Jacó que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filho, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui está a minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila, e deu a Jacó a um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou o seu nome de Naphtali. Vendo, pois, Lia, que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, para minha ventura, porque as filhas me terão por herança, por bem-aventurada, e chamou o seu nome de Asser. E foi Ruben nos dias da ceifa de trigo, e achou madrágolas no campo, e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das madrágolas de teu filho? E ela disse, e já pouco que hajas tomado meu marido, tomará também as madrágolas do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas madrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saudou-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirá esta noite, porque certamente te aluguei com as madrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu e deu à luz um
5º filho a Jacó. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e deu luz a um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome de José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Oh, glórias, né? Era só para você entender a palavra de Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. E nós queremos nos encher da tua palavra. Nós queremos que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo. Que o Senhor nos fortaleça na tua presença. E que a nossa boca fale da tua palavra. E que os nossos pés dirija para a salvação, para o encontro com o Senhor todos os dias. Papai querido, nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos sempre estar na tua presença. Abraça-nos, Senhor, fortalece-nos, porque necessitamos de ti. Derrama sobre nós as bênçãos sem medidas. O Senhor abençoou a vida de Jacó quando ele se voltou ao Senhor. E nós estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença, voltada ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, como abençoou a vida de Jacó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Um abraço aí no seu coração, né? E que o seu lar seja um pedacinho do céu.